Imagine começar o seu dia não com preocupações, não com pressa, não com medo do amanhã, mas sim com Deus. Cada manhã é uma nova chance, um recomeço silencioso, um convite divino para que você levante os olhos e perceba: o Senhor ainda está no controle. Muitos acordam e já se afogam em ansiedades, correm atrás de coisas que, no fim, não trazem paz. Mas aquele que começa o dia em oração, que coloca diante de Deus suas aflições e suas esperanças, encontra uma força que o mundo não pode oferecer. Esse vídeo é para você que deseja mais do que um simples amanhecer. É para você que quer começar o seu dia com fé, coragem e esperança renovada. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque juntos vamos descobrir como cada manhã pode ser transformada em um encontro com Deus e como isso pode mudar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Começar o dia com Deus é como abrir a janela da alma e deixar a luz da eternidade entrar. É escolher não apenas acordar, mas despertar de verdade. Muitas vezes, ao levantarmos, já somos tentados a mergulhar no caos. Notificações, cobranças, preocupações que nos esmagam antes mesmo do café da manhã. Mas existe um segredo que os antigos já conheciam. Um segredo que os profetas, os apóstolos e os homens de fé de todos os tempos praticaram. Antes de qualquer coisa, buscar ao Senhor. É sobre isso que este vídeo fala. E eu quero pedir logo no começo, se você crê que precisa dessa presença diária de Deus em sua vida, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu começo meu dia com Deus. Porque juntos formamos uma corrente de fé e esperança que vai muito além de telas e distâncias. Cada comentário seu é uma semente plantada na vida de alguém que talvez esteja sem forças, mas ao ler sua palavra, vai se levantar novamente. Quando os salmos dizem: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, não estão apenas descrevendo um momento bonito, estão revelando um estilo de vida. O dia não é um acaso, o dia não é apenas um ciclo da natureza, o dia é presente de Deus. E se é presente, deve ser recebido com gratidão, deve ser usado com propósito. Pense comigo. Quantas vezes desperdiçamos a manhã nos enchendo de pressa, como se fôssemos donos do tempo? Mas cada amanhecer é um bilhete escrito pelo próprio Criador dizendo: estou te dando mais uma oportunidade. O sol que nasce não é rotina, é renovação da misericórdia. É de manhã que as aves cantam, é de manhã que a terra respira, é de manhã que a esperança renasce. E é também de manhã que o inimigo tenta roubar nossa paz, nos enchendo de pensamentos que nos afastam da oração. É por isso que a disciplina de buscar a Deus logo cedo não é apenas uma escolha devocional, é uma estratégia de guerra. O guerreiro não sai para a batalha sem se preparar. O trabalhador não sai para o labor sem se alimentar. Assim também o cristão não pode enfrentar o dia sem se revestir da presença do Senhor. Orar pela manhã é erguer um escudo invisível, é se revestir de uma armadura que vai além do que os olhos podem ouvir. Pense nos heróis da fé. Daniel orava 3 vezes ao dia e sua fidelidade começou pela disciplina. Davi, ainda jovem, dizia: de manhã apresento a ti a minha oração e fico esperando. Jesus, o Filho de Deus, levantava-se antes do sol para buscar o Pai em lugares desertos. Se o próprio Cristo sentia a necessidade de começar o dia em oração, como nós, frágeis e limitados, podemos achar que não precisamos? E não é apenas orar por orar. É orar com o coração aberto, entregar o dia ao Senhor antes mesmo de saber o que Ele trará. É dizer: Pai, eu não sei o que me espera, mas sei quem me espera. Essa confiança muda tudo. Muda a forma como enfrentamos os problemas, muda a maneira como respondemos às pessoas, muda até mesmo a energia que carregamos.
Uma pessoa que começa o dia com Deus carrega nos olhos a chama da esperança e todos à sua volta percebem que ali há algo diferente. Mas talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu não tenho tempo. A verdade é que sempre temos tempo para aquilo que consideramos prioridade. O que não podemos é trocar o eterno pelo passageiro. 10 minutos diante de Deus valem mais do que horas gastas em distrações. A Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor de madrugada o encontram. Não porque Deus tem horários de expediente, mas porque quem sacrifica o início do dia para Ele está dizendo, Tu és o primeiro na minha vida. E Deus honra essa atitude. Começar o dia com Deus não significa que todos os problemas desaparecerão, mas significa que você não enfrentará nenhum deles sozinho. E essa é a maior diferença. A ansiedade até pode bater na porta, mas não encontrará espaço no coração que já foi ocupado pela paz divina. O medo pode até sussurrar, mas não encontrará eco em quem já ouviu a voz do Senhor pela manhã. Por isso, o meu convite é simples, mas profundo. Amanhã, antes de tudo, ore. Abra sua Bíblia, ainda que seja por alguns minutos. Leia um salmo, faça uma oração curta, mas entregue seu dia ao Senhor. E observe como as coisas vão mudar. Talvez os problemas continuem, mas você terá forças que não tinha antes. Talvez as lutas permaneçam, mas a sua postura será outra, porque você terá começado não apenas um dia, mas uma jornada com o Senhor ao seu lado. Começar o dia com Deus é mais do que uma prática religiosa. É uma escolha de vida. A primeira respiração da manhã já é um milagre. O coração que bate, os olhos que se abrem, o corpo que desperta, tudo é graça. Mas nem sempre enxergamos assim. Muitos acordam já pesados, carregando mágoas de ontem, preocupações de amanhã, e esquecem de viver o presente. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar, a rotina nos arrasta como um rio forte que não respeita quem não sabe nadar. Mas quando dobramos os joelhos e levantamos os olhos aos céus, antes de qualquer coisa, é como se recebêssemos uma âncora firme. O dia pode ser tempestuoso, mas a nossa alma permanece ancorada em Cristo. É na manhã que a fé precisa ser renovada. É na manhã que os sonhos precisam ser regados com oração. Não espere a noite chegar para buscar a Deus, pois talvez o dia já tenha roubado sua energia e sua oração se tornará apenas palavras cansadas. Busque-o no amanhecer, quando a mente ainda está fresca, quando o coração ainda não foi sufocado pelos problemas. É nesse momento que a fé floresce, como a flor que abre suas pétalas diante do sol nascente. O inimigo sabe do poder da oração matinal e, por isso, tenta ocupar nossos pensamentos logo cedo. Quantas vezes acordamos e já pegamos o celular? Já mergulhamos em notícias, mensagens, cobranças. Mas perceba, não é apenas distração. É uma estratégia para impedir que a primeira voz que você ouça seja a de Deus. É preciso vigiar. Se você quer começar o dia com força, feche os ouvidos para o mundo por alguns minutos e abra-os para o Senhor. Coloque diante dele suas dores, seus planos, suas batalhas. Ele escuta, ele responde, ele fortalece. E quando você começa a praticar isso diariamente, algo extraordinário acontece. O seu olhar muda. O que antes era desespero passa a ser confiança. O que antes era peso passa a ser oportunidade. O que antes era medo passa a ser coragem. Não é magia, não é fantasia. É a transformação real que o Espírito Santo opera no coração de quem se entrega. Olhe para Abraão. Ele saiu de sua terra sem saber para onde iria, mas confiou em Deus a cada passo. Essa confiança não nasce de um coração distraído, mas de alguém que busca o Senhor todos os dias. Olhe para Moisés. Ele enfrentou o faraó e liderou um povo inteiro porque estava acostumado a ouvir a voz de Deus no silêncio do deserto. Olhe para Davi. Antes de enfrentar gigantes, ele enfrentava o silêncio das madrugadas em oração e louvor. Não foi a pedra em sua mão que derrubou Golias, mas a confiança que nasceu de manhãs passadas com Deus. E ainda hoje, essa é a chave.
Não adianta correr atrás do pão se esquecemos de buscar primeiro o pão da vida. Jesus mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso. Primeiro Deus, depois o resto. Se começamos pelo fim, viveremos em falta. Mas se começamos pelo Senhor, tudo encontra seu lugar. Talvez você esteja passando por dias de luta, e acordar já é uma batalha. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração esteja quebrado. Mas eu quero te dizer algo. Deus ainda tem algo para você. Se Ele permitiu que seus olhos abrissem hoje, é porque ainda há um propósito. O que você precisa é apenas se conectar com Ele logo cedo. Não espere estar bem para buscar ao Senhor. Busque-o do jeito que você está, com lágrimas ou com sorrisos, com forças ou sem forças. O Pai não rejeita um coração quebrantado. E quando essa prática se torna hábito, você perceberá que sua vida não será mais a mesma. A presença de Deus logo cedo te dará discernimento nas decisões, sabedoria para lidar com pessoas, paciência para enfrentar adversidades. Começar o dia com oração é como abastecer o espírito em um posto celestial. Você não pode dirigir um carro sem combustível. Também não pode enfrentar o dia sem encher o coração da presença de Deus. E não pense que é tarde para começar. Talvez você já viveu anos sem essa disciplina, mas Deus é especialista em novos começos. Hoje pode ser o seu dia de decisão. Hoje você pode dizer: a partir de agora, meus dias começam com o Senhor. E o céu inteiro se alegrará com essa escolha. Eu quero que você imagine agora como seria a sua vida se todos os dias você começasse com oração. Imagine acordando, dobrando seus joelhos, entregando o dia ao Pai. Imagine a paz que encheria sua mente, a força que brotaria do seu interior, a clareza que viria para cada decisão. Isso não é utopia, isso é real, isso é possível. Basta começar. Lembre-se, não é sobre a quantidade de palavras, mas sim sobre a sinceridade do coração. Uma oração curta, mas verdadeira, pode abrir céus que uma oração longa, mas distraída, não consegue. O que importa é a entrega, é a fé, é a confiança. Então amanhã, quando você acordar, antes de qualquer coisa, diga: Senhor, este dia é teu. Guia-me, fortalece-me, usa-me. E espere. Espere, porque Ele vai agir. E eu reforço aqui, se essa mensagem está tocando o seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu começo meu dia com Deus. Isso não é apenas um gesto digital, é uma declaração pública de fé. Cada like, cada comentário é um testemunho que fortalece outros corações. Não deixe para depois. Faça parte dessa família de fé que cresce a cada dia. Começar o dia com Deus é como acender uma lamparina antes de caminhar por uma estrada escura. A vida sem oração matinal é como andar sem luz, tropeçando em obstáculos que poderiam ser evitados se houvesse clareza. Quantas vezes o nosso dia foi tomado por irritações pequenas que cresceram porque não estávamos preparados espiritualmente? É por isso que amanhã é o momento mais estratégico para colocar o coração em sintonia com o Senhor. Quem acorda com Ele anda mais leve, fala com mais sabedoria, reage com mais paciência e guarda no peito uma paz que não pode ser explicada com palavras. Há pessoas que já perceberam isso e testemunham milagres. Relatam que quando acordam sem buscar ao Senhor, o dia parece mais pesado, mas quando começam com oração e palavra, até as dificuldades parecem mais leves. Não é que os problemas desapareçam, mas o coração se torna forte, a alma se torna firme. É como se a mente fosse blindada contra o desespero. Isso é obra de Deus, e Ele deseja fazer isso com você também. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que buscavam a presença divina no início de suas jornadas. Ana orou ao Senhor com lágrimas, e sua vida foi transformada. Samuel, ainda menino, aprendeu a ouvir a voz de Deus, nas primeiras horas. Isaías viu a glória de Deus e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos esses encontros transformadores não foram casuais, foram resultado de corações que se apresentaram diante do Pai. E você pode ter a mesma experiência.
O mesmo Deus que falou no passado fala hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez você me pergunte, mas como eu começo? O que eu devo dizer? Não há fórmula, não há roteiro fixo. A oração é conversa, é abrir o coração, é falar como um filho fala com o pai. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de frases ensaiadas. Basta sinceridade, basta entrega. Se você acorda e diz apenas "Obrigado, Senhor, por mais um dia", isso já é poderoso, porque é verdade. A fé não se mede pela quantidade de palavras, mas pela intensidade da confiança. E quando essa prática se torna diária, você começa a perceber que a sua vida espiritual floresce. As Escrituras, lidas pela manhã, não são apenas textos, mas sementes lançadas em terra fértil. Uma palavra lida ao amanhecer pode sustentar você até o cair da noite. É como um maná no deserto. O povo de Israel precisava recolher todos os dias, cedo, antes que o sol o derretesse. Assim também é a palavra de Deus. Precisamos buscá-la cedo, antes que as distrações da vida a roubem de nós. Começar o dia com Deus também é um ato de humildade. É reconhecer que não controlamos tudo, que precisamos da direção dele. É admitir que nossa sabedoria é limitada, mas a dele é infinita. Quantas decisões erradas já tomamos porque confiamos apenas em nós mesmos? Quantos caminhos tortuosos trilhamos porque não consultamos ao Senhor? Mas quando buscamos primeiro a vontade de Deus, Ele nos dá a clareza. A Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui o início do dia, pois é nele que as escolhas começam. Eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que cada manhã é uma página em branco. Quem você permite que escreva nela? Se você deixa que apenas o mundo escreva, terá uma história de confusão, ansiedade e pressa. Mas se você entrega essa página para Deus logo cedo, Ele escreve paz, propósito e vitória. A caneta está em suas mãos, mas é você quem decide se vai entregá-la ou não. Por isso, não adie mais. Se você ainda não tem esse hábito, comece amanhã. Se possível, acorde alguns minutos mais cedo. Encontre um lugar silencioso, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Leia um versículo, agradeça pela vida, peça a direção para o dia. Não complique, apenas comece. Aos poucos, você perceberá que esse tempo se tornará o momento mais esperado da sua rotina. Será como respirar fundo depois de muito tempo sem ar. E eu insisto, essa prática tem poder de transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Quando você busca Deus logo cedo, está dizendo: tu és o meu primeiro amor, tu és a prioridade. E Deus se agrada desse coração. Ele se aproxima, Ele abençoa, Ele honra. O seu trabalho, sua casa, suas decisões, tudo começa a ser alinhado pela presença dEle. Agora eu quero fazer mais um pedido especial. Se essa mensagem está edificando o seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu começo o meu dia com Deus. Essa atitude simples fortalece a nossa comunidade de fé e espalha esperança para outros que talvez estejam em silêncio, precisando ouvir justamente isso. Não guarde essa mensagem só para você. Espalhe, participe, torne-se parte ativa desse movimento de luz e palavra que Deus está levantando. E lembre-se, começar o dia com Deus é um presente que você dá a si mesmo. É plantar cedo para colher durante toda a jornada. É semear fé de manhã para colher vitória à noite. Faça disso seu estilo de vida e você vai ver como a presença dele mudará tudo ao seu redor. Começar o dia com Deus é um segredo que poucos valorizam, mas que muda completamente a forma como enfrentamos o mundo. Acordar já é uma dádiva, mas acordar consciente da presença de Deus é transformar essa dádiva em missão. Cada manhã é como uma chave que abre portas invisíveis, portas de oportunidades, de proteção, de propósito. Mas só quem entrega essa chave nas mãos do Senhor é que consegue entrar por caminhos seguros. O mundo nos empurra para acordar correndo, para abrir os olhos e já mergulhar em um mar de pressa. Mas quem começa o dia com oração, nada contra a correnteza, escolhe a calma que vem do alto e vive sob uma paz que não depende das circunstâncias. Não é coincidência que tantos homens e mulheres de Deus, em toda a história, buscaram ao Senhor nas primeiras horas. É na madrugada que os céus parecem mais silenciosos e o coração humano mais atento. É no raiar do dia que os profetas recebiam visões, que os salmistas entoavam cânticos,
que o próprio Jesus se afastava para orar. Ele, o Filho de Deus, não negligenciava o começo do dia. Então, como nós poderíamos ignorar esse chamado? Se o Mestre precisava de comunhão, como nós podemos achar que podemos viver sem? E não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de alinhar o coração. Quando oramos logo cedo, antes de sermos influenciados por notícias, antes de ouvirmos vozes externas, estamos permitindo que a primeira voz do dia seja a de Deus. Isso faz diferença. O tom da manhã define o ritmo da jornada. Quem começa o dia com reclamação, anda pesado. Quem começa com oração, anda leve. Quem começa com pressa, anda ansioso. Quem começa com Deus, anda confiante. Essa é a chave. Mas talvez você ainda pense, eu não consigo manter esse hábito. Saiba que todo hábito precisa de disciplina. No começo é difícil mesmo. O sono chama, o corpo reclama, a mente resiste. Mas quando você persevera, quando entende que está investindo no bem mais precioso, que é a sua comunhão com o Criador, esse esforço se transforma em prazer. E logo você não vai mais querer começar um dia sequer sem esse encontro. Vai sentir falta, vai perceber que sem oração a vida fica mais árida. E com oração tudo floresce. Lembre-se, a oração da manhã não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. Você pode começar agradecendo pelo dom da vida, pedindo direção para o dia, intercedendo por sua família, colocando diante de Deus seus sonhos e suas lutas. Pode ler um salmo, pode cantar um louvor baixinho, pode apenas fechar os olhos e silenciar, ouvindo a voz que fala em seu íntimo. O importante é estar com Ele, é entregar as primeiras sementes do dia para o agricultor divino que faz nascer frutos eternos. Aquele que busca o Senhor cedo encontra forças que não vêm do mundo. Quantos já testemunharam milagres por simplesmente começarem o dia de joelhos? Portas que se abriram, enfermidades que foram curadas, corações que foram transformados. Não subestime o poder de um momento com Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que cada amanhecer é um derramar fresco da graça. Mas só quem se apresenta diante dele recebe essa porção com plenitude. E eu quero te encorajar a não caminhar sozinho nessa decisão. Junte-se a nós. Este canal existe para ser uma ponte entre o seu coração e a presença de Deus. Por isso eu insisto, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu começo meu dia com Deus. Assim você não apenas fortalece sua fé, mas também ajuda a levar essa mensagem a milhares de outras pessoas que precisam aprender esse segredo. O algoritmo pode até ser digital, mas o impacto é espiritual. A sua participação faz diferença. Imagine agora como seria o mundo se todos decidissem começar o dia com Deus. Não haveria tanto ódio, tanta pressa, tanta ansiedade. Haveria mais paciência, mais amor, mais fé. O mundo seria outro. Mas a transformação do mundo começa dentro de nós. O futuro é construído a partir das pequenas decisões diárias. Então, quando você acordar amanhã e decidir dobrar os joelhos, saiba que não está apenas mudando o seu dia, mas também semeando a mudança no mundo. Por isso, não adie. Não espere a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano. Comece amanhã. Entregue a Deus as primeiras horas do seu dia e veja como Ele será fiel em conduzir cada passo. O Senhor é especialista em honrar aqueles que o colocam em primeiro lugar. Ele não falha, Ele nunca falhará. E se por acaso você acordar um dia e não conseguir orar, não se culpe, mas recomece no dia seguinte. O importante é não desistir. A vida espiritual não é feita de perfeição, mas de perseverança. Deus conhece o seu coração e se alegra com cada tentativa sincera de estar mais perto dele. Continue, insista, persista. Logo você vai perceber que o hábito se tornará prazer e o prazer se tornará estilo de vida. Começar o dia com Deus é um presente que você dá para o seu futuro. É semear cedo para colher tarde. É preparar o coração para os desafios. É alinhar a mente com a sabedoria divina. É fortalecer a alma contra os ataques invisíveis. Não existe melhor investimento do que esse. Por isso, amanhã, quando abrir os olhos, não corra. Respire fundo, agradeça ao Senhor, entregue o dia a Ele e caminhe com confiança,
porque o Rei do Universo estará ao seu lado. Se você chegou até aqui, é porque no fundo do coração você sabe que precisa de mais de Deus todos os dias. E eu já quero reforçar algo muito importante. Se inscreva neste canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Eu começo o meu dia com Deus. Não subestime esse gesto. Ele fortalece a sua fé e ajuda outras pessoas a encontrarem esta mensagem. Você não sabe quem pode ser alcançado por uma palavra simples que você deixar nos comentários. Cada vez que você participa, você se torna instrumento de Deus para espalhar luz em um mundo tão cheio de escuridão. Começar o dia com Deus é viver de maneira contracorrente. O mundo valoriza correr, produzir, conquistar, mas esquece da essência. A vida só faz sentido quando é guiada pelo Criador. Você pode ter todos os bens, todos os títulos, todos os prazeres, mas se não tiver paz, nada adianta. E a paz verdadeira só é encontrada em Deus. A cada manhã, Ele está pronto para derramar essa paz sobre nós, mas cabe a nós nos aproximarmos. É como uma fonte que jorra incessantemente, mas que só sacia quem decide beber dela. O amanhecer tem um simbolismo especial na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o choro que pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A manhã é símbolo de recomeço, de misericórdia renovada, de esperança que ressurge. Quando você busca a Deus ao amanhecer, está declarando que crê nesse recomeço, que acredita que a noite escura não é eterna, que a luz sempre vence as trevas. Isso não é apenas poesia, é promessa divina. E como essa prática transforma a vida? Primeiro, ela fortalece a mente. Quem ora cedo não se deixa dominar pela ansiedade com a mesma facilidade. É como se a oração matinal colocasse um filtro sobre os pensamentos. A mente fica mais clara, mais focada, mais serena. Depois, ela fortalece o coração. O peso das ofensas, das preocupações e das dúvidas vai sendo trocado por confiança e amor. A oração é uma troca. Você entrega suas cargas e recebe paz. E por fim, fortalece o espírito. O inimigo pode até tentar, mas não encontra espaço em quem já se alimentou da presença de Deus logo cedo. Mas não é só sobre você. Quando você começa o dia com Deus, sua vida se torna testemunho para outros. Sua família sente a diferença. Seus colegas de trabalho percebem. Até mesmo desconhecidos notam algo especial em você. É o brilho da presença divina. É a paz que transborda e toca quem está ao redor. Quantos lares poderiam ser restaurados se uma pessoa decidisse, todos os dias, começar o dia com oração? Quantos filhos seriam fortalecidos ao verem seus pais buscando a Deus logo cedo? Quantos relacionamentos seriam curados se as primeiras palavras do dia fossem ditas diante do trono do Pai? O mundo pode oferecer 1000 fórmulas de sucesso, mas nenhuma delas substitui a presença de Deus. Você pode acordar e seguir métodos de produtividade, pode organizar a sua agenda, pode se encher de tarefas, mas se não buscar ao Senhor primeiro, vai sentir um vazio que nada preenche. Porque a vida só encontra propósito verdadeiro quando se curva diante do Criador. E lembre-se, a oração da manhã não é apenas para pedir, é também para ouvir. Quantas vezes o Espírito Santo deseja nos guiar, mas não damos espaço para escutá-lo? O silêncio da manhã é precioso. O coração aquietado diante de Deus é terreno fértil para ouvir suas direções. E essas direções podem mudar completamente o rumo de um dia, de uma semana, de uma vida inteira. Muitos se perguntam por que a vida parece sem rumo, sem direção. A resposta está na comunhão. Quem não busca ao Senhor fica como um barco à deriva, levado pelos ventos da circunstância. Mas quem começa o dia com Deus tem bússola, tem mapa, tem piloto. O Espírito Santo guia com firmeza e nunca falha. Ainda que o caminho pareça estranho, ele sabe exatamente para onde está conduzindo. Eu quero que você pense nisso. Talvez a solução que você tanto procura não está em trabalhar mais, não está em se esforçar mais, mas em buscar mais a Deus. Talvez o que falta não é correr mais, mas se ajoelhar mais. Talvez o que você precisa não é de respostas imediatas, mas de momentos diários de entrega, porque é nessa entrega que as respostas chegam. Por isso, faça da manhã o seu altar. Transforme o nascer do sol em um convite para a presença do Senhor. Coloque uma Bíblia ao lado da cama. Prepare um canto silencioso. Crie o hábito de, antes de qualquer coisa, entregar o seu coração. Não espere estar com forças, porque a oração é justamente o lugar onde Deus renova as forças.
Não espere estar animado, porque em Deus o ânimo é restaurado. Não espere que a vida melhore para orar, porque a oração é que melhora a vida. E eu reforço mais uma vez, não caminhe sozinho. Faça parte desta comunidade de fé. Se inscreva, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu começo meu dia com Deus. Assim você testemunha, inspira, motiva e participa de um movimento de esperança que o Senhor está levantando neste tempo. Quando você decide começar o dia com Deus, algo poderoso acontece. O invisível começa a ganhar forma diante dos seus olhos. O que antes parecia confusão começa a se alinhar. O que parecia impossível se torna possível. O que era apenas peso se transforma em aprendizado. Porque quem começa o dia com o Senhor não caminha na carne, mas no Espírito. E viver no Espírito é andar por caminhos mais altos, é enxergar com outros olhos, é falar com outra boca, é sentir com outro coração. Muitos carregam uma vida de angústia porque se esqueceram do essencial. A fonte da vida não é o trabalho, não é o dinheiro, não é a fama, não é a força. A fonte da vida é Deus. É por isso que tantos, mesmo alcançando grandes coisas, continuam vazios. E é por isso que outros, mesmo tendo pouco, são plenos, porque começam o dia bebendo da fonte verdadeira. A presença de Deus é o que sustenta, o que fortalece, o que dá sentido. Sem Ele, tudo é vento. Com Ele, até a rotina se torna milagre. Pense no maná no deserto. Todos os dias, cedo, o povo de Israel precisava recolher o alimento enviado por Deus. Se deixassem para mais tarde, o maná se estragava. Era um lembrete diário: dependam de mim. Assim também é conosco. Não adianta viver de orações passadas, de experiências antigas. A cada manhã, precisamos buscar o alimento fresco da presença de Deus. Não podemos viver de ontem, precisamos da graça de hoje. E quando fazemos isso, experimentamos uma força que não vem de nós. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é teoria, é realidade para quem começa o dia esperando em Deus. O corpo pode até se cansar, mas a alma permanece firme. O mundo pode até balançar, mas o coração fica estável, porque a força não vem de dentro de nós, mas do alto. Há pessoas que dizem: mas eu não sei orar bonito, não sei usar palavras fortes. Deus não está em busca de discursos, Ele está em busca de corações. A oração que muda a vida não é a eloquente, é a sincera. Não é sobre falar muito, é sobre falar com verdade. Se tudo o que você consegue dizer pela manhã é: Senhor, fica comigo hoje, já é suficiente. Porque Deus enxerga além das palavras, Ele vê o coração. E quanto mais você pratica, mais a sua fé se fortalece. Oração não é repetição vazia, é exercício da alma. Assim como o corpo precisa de disciplina para se tornar forte, o espírito também. Se você busca a Deus todos os dias, ainda que por pouco tempo, está construindo uma muralha invisível ao redor da sua vida. Essa muralha te protege, te guia, te sustenta. Não é algo que os olhos veem, mas é algo que o coração sente. E veja como isso muda não só você, mas também aqueles que estão ao seu redor. Pais que começam o dia com oração deixam um legado espiritual para os filhos. Esposos e esposas que buscam a Deus cedo abençoam o lar com mais paciência e amor. Jovens que entregam as primeiras horas do dia ao Senhor encontram direção em um mundo cheio de vozes confusas. A luz que você acende em sua manhã ilumina também os que caminham ao seu lado. Talvez você esteja se perguntando: mas e se eu não sentir nada ao orar? E se parecer vazio? Continue. A oração não é sobre sentir, é sobre crer. Nem sempre as emoções acompanham, mas a fé permanece. E cada oração sincera é registrada nos céus. Nenhuma palavra sua diante de Deus é em vão. Ele ouve, Ele vê, Ele responde no tempo certo. Às vezes, o silêncio de hoje é a preparação para a resposta de amanhã. E quando você começa o dia com Deus, mesmo nas piores situações, você encontra paz.
Pode faltar o pão na mesa, pode faltar o trabalho, pode faltar o reconhecimento, mas se não faltar a presença de Deus, você continua de pé. Porque Ele é o pão que sustenta, é a fonte que sacia, é o abrigo que protege. Quem tem o Senhor nunca está sozinho, nunca está perdido, nunca está sem direção. Por isso, eu te digo, não despreze o poder da manhã. Transforme o nascer do sol no seu altar particular. Se levante não apenas para mais um dia, mas para viver o propósito eterno que Deus reservou para você. Não viva de forma automática, viva de forma espiritual. O relógio desperta, mas quem desperta de verdade é a sua alma quando você busca o Senhor logo cedo. E eu peço de novo, faça parte dessa missão. Se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu começo meu dia com Deus. Essa não é apenas uma frase, é um testemunho, é uma declaração pública de fé. E eu creio que cada palavra deixada ali será usada pelo Espírito Santo para tocar outros corações. Existe um segredo espiritual que muitos ainda não entenderam. O modo como você começa o dia determina a forma como você termina. Quem desperta correndo, preocupado, ansioso, já se lança ao caos. Mas quem desperta em oração, em gratidão e em entrega, constrói um escudo invisível que o acompanha até o pôr do sol. Não se trata de superstição, mas de princípio divino. A primeira semente que você planta no coração logo cedo é a colheita que você carrega ao longo do dia. Foi por isso que Jesus tantas vezes se retirava ao amanhecer para estar a sós com o Pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele escolhia começar suas jornadas no silêncio da oração. Ele não precisava, mas nos ensinava. Ele não tinha pecado, mas nos deixava exemplo. Se Cristo, que era perfeito, começava os dias em oração, quanto mais nós precisamos? Se o próprio Mestre buscava o Pai de madrugada, que desculpa temos nós para não o buscarmos? Quando você começa o dia com Deus, não é apenas o seu tempo que muda, é a sua mentalidade. Você enxerga as lutas não como derrotas, mas como oportunidades de vitória. Você encara os obstáculos não como fim de caminho, mas como degraus de crescimento. A vida não deixa de ter dificuldades, mas a maneira como você as encara é transformada. O deserto não deixa de ser deserto, mas agora você sabe que nele existe maná. O vale não deixa de ser vale, mas nele você descobre a sombra do Onipotente. E é nesse ponto que muitos falham. Querem a vitória sem a disciplina. Querem a paz sem a devoção. Querem a força sem a oração. Mas a vida com Deus não é atalho, é caminho. É no processo diário que o coração vai sendo moldado, que a fé vai sendo provada, que a esperança vai sendo regada. Você não colhe amanhã o que não planta hoje. Quem não se ajoelha pela manhã, dificilmente se levanta forte ao longo do dia. Começar o dia com Deus é um ato de humildade. É reconhecer, eu não posso sozinho. É dizer, Senhor, guia-me, porque sem ti me perco. É admitir, eu não sei o que vem pela frente, mas confio em ti. Essa humildade abre os céus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E todo aquele que se lança aos pés do Senhor, cedo ou tarde se levanta com as mãos cheias de bênçãos. Pense em quantas vezes você já acordou sem forças, sem ânimo, sem clareza. Quantas vezes o peso da vida te deixou paralisado antes mesmo do dia começar. É exatamente nesses dias que a presença de Deus é ainda mais necessária. Porque quando a alma fraqueja, Ele sopra novo fôlego. Quando o coração se abate, Ele traz esperança. Quando a mente se confunde, Ele traz direção. Não há manhã tão escura que a luz de Cristo não possa iluminar. E saiba, cada vez que você dobra os joelhos ou ergue as mãos logo cedo, algo acontece no mundo espiritual. Anjos são enviados, muralhas são derrubadas, caminhos são abertos. O que você faz em segredo é visto pelo Deus que recompensa em público. O que você planta em silêncio ecoa nos céus. Você não vê, mas o Senhor move peças, prepara encontros, cria oportunidades.
A oração da manhã é como uma chave que abre portas que você nem sabia que existiam. E não é apenas sobre pedir, mas também sobre agradecer. Quando você começa o dia reconhecendo que já recebeu, a sua alma aprende a descansar. A gratidão abre espaço para novos milagres. O coração grato vê bênçãos onde outros só veem problemas. Enquanto muitos murmuram, o grato adora. Enquanto muitos reclamam, o grato celebra. E o Senhor se alegra em derramar ainda mais sobre quem sabe agradecer. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e pensando: mas eu já tentei, já busquei, já orei e nada mudou. Permaneça. A árvore não dá fruto no mesmo dia em que é plantada. A oração não é uma máquina de resultados instantâneos. É um relacionamento de perseverança. A cada manhã que você busca, está aprofundando as raízes. Pode não parecer, mas dentro de você, algo está sendo transformado. E no tempo certo, os frutos virão. Por isso, não pare, não desista. Mesmo que pareça repetitivo, mesmo que pareça sem resposta, continue, porque a constância é o que gera maturidade. A vida com Deus não é feita de picos emocionais, mas de fidelidade diária. Quem permanece firme na manhã, permanece firme também na noite. E no fim, verá que cada oração, cada entrega, cada lágrima, cada palavra não foi em vão. E eu reforço, não caminhe sozinho nessa jornada. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que Deus tem feito na sua vida. A sua história pode ser a resposta que alguém precisa ouvir. Seu testemunho pode reacender a chama em um coração apagado. Essa comunidade existe para unir pessoas que decidiram uma coisa: começar o dia com Deus. E juntos, somos mais fortes. E assim, chegamos a uma verdade inegociável. Cada novo amanhecer é um presente, uma chance de recomeçar. Não importa o que ficou para trás, não importa as falhas de ontem, não importa as lágrimas que derramamos. Quando o sol nasce, Deus está nos dizendo: eu ainda acredito em você. O ar que entra em seus pulmões é a prova de que a sua história não terminou. E quando você decide entregar esse primeiro suspiro ao Senhor, tudo se transforma. Começar o dia com Deus não significa que não teremos problemas, mas significa que teremos direção para enfrentá-los. É como navegar em meio a tempestades com um farol à frente. Os ventos podem soprar, as ondas podem se agitar, mas existe uma luz que não se apaga e que sempre aponta ao caminho seguro. Essa luz é Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que acontece quando você escolhe buscá-lo antes de tudo. Você deixa de andar às cegas e passa a caminhar na luz. Talvez você tenha vivido muitos dias na escuridão, correndo de um lado para o outro, buscando respostas em lugares que só trouxeram mais vazio. Mas hoje, o Senhor te chama para começar de um jeito diferente. Ele está batendo a porta do seu coração logo cedo, pedindo apenas um espaço. Não ignore essa voz, não adie esse encontro, porque cada manhã perdida sem Deus é uma batalha travada sem armas. Cada amanhecer desperdiçado é uma oportunidade de vitória jogada fora. E não é apenas sobre você. Começar o dia com Deus também muda a forma como você trata os outros. Um coração que ora pela manhã se torna mais paciente, mais compassivo, mais generoso. Aquele que se ajoelha diante de Deus não tem dificuldade em estender a mão ao próximo, porque a presença de Cristo suaviza as palavras, acalma os gestos, purifica as intenções. O mundo precisa de pessoas que carregam essa luz logo cedo, porque vivemos cercados de pressa, egoísmo e desespero. Quem começa o dia no altar se torna instrumento de paz em meio ao caos. Nunca subestime o poder de um coração que busca ao Senhor antes do nascer do sol. Grandes avivamentos começaram assim. Milagres se manifestaram dessa forma. Histórias inteiras foram reescritas por pessoas que decidiram não dar o primeiro lugar às redes sociais, ao trabalho ou às preocupações, mas sim a Deus. Porque quando você coloca o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas.
Essa não é apenas uma promessa, é uma realidade que se cumpre todos os dias na vida de quem crê. Agora eu quero que você faça um compromisso, não comigo, mas com Deus. Que a partir de hoje, todos os dias, antes de qualquer outra coisa, você se lembre, eu preciso dele. Mesmo que seja apenas 1 minuto de oração, mesmo que seja apenas um versículo lido, mesmo que seja apenas um louvor sussurrado. Comece, dê o primeiro passo. O Senhor não está olhando a perfeição do seu ritual, mas a sinceridade do seu coração. Ele não rejeita o clamor dos que o buscam em espírito e verdade. E lembre-se, não há manhã tão escura que a presença de Deus não possa iluminar. Não há peso tão grande que ele não possa aliviar. Não há batalha tão difícil que ele não possa vencer. Quando você o busca, você está declarando ao mundo espiritual: eu não dependo da força dos homens, eu dependo do Senhor dos Exércitos. E aquele que confia em Deus nunca será envergonhado. Agora, no final desta mensagem, eu te faço um pedido de coração. Se este vídeo falou com você, se a palavra tocou sua alma, inscreva-se neste canal, deixe seu like e escreva nos comentários o que o Senhor tem falado ao seu coração. Isso não é apenas um gesto simples, mas é uma forma de espalhar essa mensagem para ainda mais pessoas. Sua interação ajuda a palavra a alcançar vidas que precisam ouvir exatamente isso hoje. Juntos, podemos transformar manhãs, restaurar corações e reacender esperanças. E aqui deixo uma lição sábia que você deve carregar todos os dias. A vida é como um campo aberto. Cada amanhecer é uma chance de plantar uma nova semente. Se você planta correria, colherá estresse. Se planta murmuração, colherá frustração. Mas se você planta oração, colherá paz. Se planta gratidão, colherá alegria. Se planta fé, colherá vitória. O segredo não está apenas no fruto, mas no que você decide plantar logo ao nascer do sol. Portanto, plante com Deus, caminhe com Deus, termine com Deus. E no final, você verá que cada manhã entregue a Ele se transformou em eternidade. Quero agradecer de coração a você que esteve comigo até aqui. Não é por acaso que você chegou a este vídeo, porque Deus sempre tem um propósito em cada detalhe. A sua presença aqui é a prova de que Ele está falando com você, te chamando para um relacionamento mais profundo, mais verdadeiro, mais real. Obrigado por abrir espaço em sua rotina para ouvir essa mensagem e permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Minha oração é que cada manhã da sua vida seja diferente a partir de hoje, que a presença do Senhor seja a sua primeira escolha e que isso se reflita em paz, esperança e vitórias. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar a luz e a palavra para ainda mais pessoas. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Você é importante, você é amado e a sua história está segura nas mãos de Deus.